Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho Online do Centro Espírita Capitão Vendramini, Instituição de Amparo Arca de Noé. Lembrando que as nossas reuniões públicas são aos domingos, das 19 às 20 horas, e temos outras atividades no centro, como passe de cura, atendimento fraterno, estudos do Livro dos Espíritos. Aqueles que tiverem interesse em conhecer essas atividades, é só procurar a recepção da casa. Antes de darmos início à mensagem de hoje, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, nosso mentor, para que nos abençoe mais um dia, mais uma semana. Abençoe a nossa cidade, que está fazendo 141 anos, que seja uma bênção muito proveitosa para Três Corações, que Três Corações possa crescer, melhorar, progredir. E todo o povo tricordiano seja abençoado também. Pedimos também aos nossos irmãos encarnados e desencarnados que recebam as bênçãos de Deus. Agradecemos e pedimos a permissão para dar início à leitura do Evangelho Online que vamos fazer essa noite. Que assim seja. A mensagem de hoje está na segunda carta de Coríntios, que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta. Então, o que significa isso? A minha graça te basta. Essa frase significa que a graça divina alcança os seus propósitos apesar da debilidade humana. Essa frase revela que todo cristão não é sustentado por sua própria capacidade, força ou satisfação, mas pela graça do Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele pediu ao Senhor que o livrasse de algo que lhe fazia sofrer, ele ouviu como resposta: a minha graça te basta. Então, hoje nós vamos entender melhor o significado dessa frase. Deus disse a Paulo: a minha graça te basta, quando ele estava rogando ao Senhor que lhe tirasse um espinho na carne. Esse capítulo faz parte da defesa do apóstolo Paulo contra os falsos apóstolos. Está também na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, do versículo ao 13 ao 10. Versículo 10 ao 13. Naquela época, os crentes de Corinto estavam fascinados por supostas visões e revelações de falsos apóstolos. Além de disseminar heresias no meio da comunidade cristã, esses homens se vangloriavam das suas experiências espirituais. Ou seja, eles eram vaidosos, eles queriam mostrar ao povo que eles eram os melhores. Então, Paulo fez uma exposição sobre o que realmente validava as credenciais de um apóstolo. E, no meio da exposição dele, ele fala de uma experiência extraordinária que ele havia tido há 14 anos. Ele fala da própria experiência. Então, ele queria evitar ao máximo de se vangloriar como faziam esses falsos apóstolos. Por isso que ele rogou a Deus que lhe tirasse aquele espinho na carne. Paulo disse que teve visões e revelações da parte do Senhor. Ele foi arrebatado ao terceiro céu, isto é, ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, impronunciáveis. Então, para garantir que ele não viesse a se ensoberbecer, Deus lhe enviou o espinho na carne. O apóstolo não explicou que espinho era esse, mas deixou claro que era muito doloroso.
Então, por 3 vezes, ele pediu ao Senhor que resolvesse essa situação incômoda. E ele escutou. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Então, por que a minha graça te basta? Por que Deus falou isso para Paulo? O próprio Senhor, na sequência da sua resposta ao apóstolo Paulo, explica o significado da declaração a minha graça te basta. Ele diz que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, não há nenhum mérito do homem. Os propósitos de Deus não repousam na força humana. Quanto mais fraco é o homem, mais é o poder da graça de Deus é revelado. A graça divina é revelada em seu poder, que não é frustrado pelos defeitos humanos e nem é dependente de qualquer qualidade do homem. Paulo fala da resposta que recebeu de Cristo no tempo verbal perfeito. No grego, ele literalmente escreve: Ele me tem dito, minha graça é suficiente para você. Isso enfatiza que a resposta do Senhor sobre a suficiência de sua graça é permanente. Isso não serve apenas para Paulo, mas para todos aqueles que creem em Deus, em todos os lugares e em todos os tempos. Então, Paulo não recebeu do Senhor uma resposta positiva com relação ao problema que lhe afligia. Ele recebeu uma resposta incalculavelmente confortadora. Ao escutar do Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo teve a certeza de que todas as suas necessidades são supridas em Jesus. Então há um conforto muito grande nessa resposta. Não é sobre nós, mas sobre o Cristo. O nosso contentamento não depende das nossas próprias forças, mas do poder de Deus. A frase "a minha graça te basta" traduz um termo grego que significa suficiente. Então essa palavra implica na ideia de que algo é completo. O poder de Deus é completo. O significado dessa palavra expressa que procede do doador e é recebido como presente pelo destinatário, que não fez nada por merecer. Paulo entendeu esse princípio completamente. Então ele não fazia como os falsos apóstolos que se gloriavam em suas próprias qualidades ilusórias. Ele se gloriava na cruz do Cristo e se orgulhava no Senhor, porque sabia que somente a Deus pertencia toda a honra e toda a glória. Então, a gente observa que quando a gente passa por um problema, uma dificuldade, a gente se torna mais forte quando a gente crê em Deus, quando a graça de Deus se derrama sobre nós, o poder dele se revela para nós, na nossa fé, na nossa perseverança, na nossa força e coragem de enfrentar qualquer problema, de não se entregar, não se revoltar. Então a gente tem que fazer como Paulo, não deixar que a vaidade tome conta da nossa vida, não se ficar vangloriando quando a gente faz uma caridade, por exemplo, sair falando para todo mundo que fez a caridade, que é uma pessoa piedosa, porque Deus sabe de todas as nossas necessidades, sabe de tudo que a gente precisa. E se a gente vive num mundo de provas e expiações que está em transformação, é mais do que natural que a gente passe por problemas maiores. Coisas acontecem ao mesmo tempo, com muita velocidade e com muita intensidade. Isso faz com que a gente, às vezes, se sinta fraco. Mas quando a gente confia no poder de Deus, quando a graça de Deus nos basta, nós não precisamos temer nada. A gente enfrenta qualquer problema. Então essa mensagem que vem falar para nós da segunda carta aos Coríntios, que
Paulo escreveu, quando ele pede 3 vezes ao Senhor para que tirasse aquele problema da vida dele, do caminho dele, que ele não ficasse como os falsos apóstolos, não se ficasse vaidoso, Deus disse para ele: a minha graça te basta. Ou seja, o meu poder em cima da sua fraqueza vai te fortalecer. E é interessante que quando a gente passa por uma dificuldade e a gente não perde a fé, não perde a esperança, quando o problema passa, nós nos tornamos mais fortes. Seja enfrentando uma doença, seja enfrentando um problema material, uma dificuldade de qualquer natureza, quando a gente enfrenta com força, coragem, fé, a gente se torna mais forte. E é isso que Deus quer da gente, que nós nos fortaleçamos no poder dele, na graça dele. Então, concluindo, essa mensagem é uma promessa de Deus que encoraja nós, seguidores de Cristo, independente do problema que nós estivermos enfrentando. Deus não tira as dificuldades da vida da gente, porque isso depura o nosso espírito. Faz parte do mundo que nós vivemos e estamos nos preparando para viver em mundos melhores. Então, Deus não irá nos livrar dos nossos problemas. Ele vai nos sustentar na sua força, fortalecendo a nossa caminhada diante de qualquer dificuldade. Então, que nós possamos levar isso para a nossa vida, para o nosso dia. Qualquer dificuldade que estejamos enfrentando, a gente continue mantendo a fé, a esperança, sempre pautado nos ensinamentos de Jesus, nosso Mestre e o poder. Essa era a mensagem que nós tínhamos para vocês. Que todos tenham uma semana abençoada, um dia muito produtivo, muito proveitoso. Que todos sejam abençoados, protegidos, amparados por Cristo Jesus, Deus, nosso Pai, Dr. Bezerra de Menezes. Gratidão por mais um dia e que abençoe todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Que assim seja.